Olá, neste vídeo nós vamos introduzir a função exponencial. Ela é também chamada de e elevado a x. E a gente vai ver que essa função tem várias propriedades. Primeiro, ela tem essa propriedade curiosa: a exponencial de x mais y é igual a exponencial de x vezes exponencial de y para quaisquer números reais x e y. O limite quando x igual a zero de exponencial de x menos 1 sobre x é igual a 1. Essa propriedade vai ser muito útil para a gente calcular limites envolvendo essa função exponencial e logaritmo no futuro. Exponencial de zero é igual a 1. Exponencial de qualquer número real é sempre positivo. A função exponencial é contínua em todo ponto na reta real. Se a for positivo, então exponencial de a é maior do que 1. Exponencial é uma função estritamente crescente. A imagem da função exponencial são todos os reais positivos. Então a gente vai começar definindo a função exponencial como a única função que satisfaz essas duas propriedades aqui. E utilizando essas propriedades e vários resultados que a gente viu ao longo do curso, a gente vai deduzir todas as propriedades de 3 a 8, uma a uma. Então vamos começar com a definição da função exponencial. Existem várias definições distintas da função exponencial. Isso é, você pode usar vários métodos para definir a mesma função, a função exponencial. Eu vou utilizar um método que utiliza apenas o que a gente já aprendeu até agora. A função exponencial é uma função definida em todo R, com contradomínio igual a R, que é a única função satisfazendo as duas propriedades listadas aqui embaixo. A primeira propriedade é que exponencial de x mais y é igual a exponencial de x vezes exponencial de y. Isso para qualquer x e y reais. E a segunda propriedade é que o limite quando x tende a zero de exponencial de x menos 1 dividido por x é igual a 1. Então eu não vou mostrar para vocês, mas de fato existe uma única função que tem essas duas propriedades listadas aqui embaixo. Então a gente vai estudar a função exponencial utilizando apenas esses dois fatos 1 e 2 listados aqui. E o que a gente aprendeu no curso? Bem, a primeira coisa que você pode deduzir desses fatos é o seguinte: lema, o limite quando x tende a zero de exponencial de x é igual a 1. E como é que você faz isso? Olha, só olha esse limite que a gente tem aqui em cima. A gente vai tentar expressar a exponencial de x em termos dessa função que aparece nesse limite aqui. É fácil, né? Exponencial de x menos 1 sobre x. Se eu multiplicar essa expressão por x e somar 1, a gente fica com exponencial de x. Portanto, o limite quando x tende a zero de exponencial de x é a mesma coisa que o limite dessa expressão que está aqui em cima. Pela regra do produto e da adição para limites, esse limite é igual ao quê? Esse limite é igual ao limite quando x tende a zero de exponencial de x menos 1 sobre x, vezes o limite quando x tende a zero de x, esse é um limite bem simples, mais o limite de 1 quando x tende a zero, que é claro, é 1. Esse primeiro limite aqui, pela propriedade 2, é exatamente igual a 1. E esse limite aqui é muito fácil, é 0, mais 1, que vai dar 1. Pronto, a gente acabou de verificar que, de fato, o limite quando x tende a zero de exponencial de x é igual a 1. Bem, a partir desse fato e das propriedades anteriores, eu vou deduzir um fato que você já sabe, já conhece, mas que ele não está listado naquelas propriedades 1 e 2 da definição da função exponencial. Que exponencial de zero é igual a 1. Isto pode ser deduzido daquelas duas propriedades listadas na definição de exponencial. Como é que a gente faz isso? Exponencial de zero é a mesma coisa que exponencial de 0 mais 0, né? Porque 0 mais 0 é 0. Agora, usando a propriedade 1, isso é exponencial de 0 vezes exponencial de 0. Então, se a gente chamar c de exponencial de 0, a gente deduziu que c é igual a c vezes c. Então, c é igual a c ao quadrado. Bem, mas daqui a gente deduz que c ao quadrado menos c
é igual a zero. E, portanto, C menos 1 vezes C é igual a zero. Bem, mas o produto de dois números é zero, C e apenas se um desses números for zero. Então, daqui a gente deduz que ou C, que é exponencial de zero, é 1, ou C, que é exponencial de zero, é zero. E a gente vai ver que esse segundo caso não pode acontecer. Como é que a gente faz isso? Vamos analisar caso a caso. Então, se o C fosse zero, então o exponencial de zero seria zero. Eu afirmo que isso implica que exponencial de qualquer número seria zero. Por quê? Vamos calcular a exponencial de A. Bem, exponencial de A é a mesma coisa que exponencial de A mais zero, né? A mais zero é igual a A. Agora, usando a propriedade 1, isso é exponencial de A vezes exponencial de zero. Mas se exponencial de zero fosse zero, isso seria exponencial de A vezes zero, que dá zero. Então, a gente acabaria concluindo, portanto, exponencial de A seria zero para todo A. Mas isso não é possível. Por quê? Isso contradiz o primeiro resultado que a gente obteve, o primeiro lema que a gente obteve. Então, a gente teria que exponencial de A seria zero para todo A. Então, é claro que o limite, quando x tende a zero de exponencial de x, seria o limite de zero, quando x tende a zero. E isso, é claro, seria zero. Mas isso contradiz o primeiro lema que a gente viu. A gente viu que o limite, quando x tende a zero de exponencial de x, é igual a 1, né? Então, isso nos leva a uma contradição. Portanto, a gente conclui que a única alternativa, o exponencial de zero poderia ser 0 ou 1. Não pode ser 0, então ele tem que ser 1. Mas olha só, agora a gente já sabe que exponencial de 0 é 1, e a gente já viu que o limite de exponencial de x, quando x tende a 0, é 1. Então, o que a gente deduz é a seguinte proposição: a função exponencial é contínua em zero. Isto é, o limite quando x tende a zero de exponencial de x é exatamente exponencial de zero, que a gente sabe é 1. Então, em particular, a função exponencial é contínua em zero. Bem, utilizando esse fato, eu posso mostrar que a função exponencial é contínua em todo o R. Vamos fazer isso. Então, o que eu tenho que mostrar é esse limite aqui. O limite quando x tende a A de exponencial de x é igual ao exponencial de A. E eu vou utilizar a proposição anterior. Então, eu tenho que calcular esse limite aqui. E o objetivo é fazer aparecer o limite quando x tende a zero de exponencial de x, que a gente já sabe calcular, né? Que é 1. Eu vou adicionar e subtrair a dentro aqui da exponencial. Isso não muda nada, né? Porque a menos a é igual a zero. Agora eu vou utilizar a propriedade 1 da função exponencial. Isso aqui é igual ao quê? Note que aqui aparece x menos a mais a. Então, utilizando a propriedade 1, isso é limite quando x tende a A de exponencial de x menos a vezes exponencial de A. Bem, não entre em pânico, exponencial de A é uma constante, então ele pode sair para fora do limite. E é isso que eu vou fazer aqui. Isso é igual a exponencial de A vezes o limite quando x tende a A de exponencial de x menos A. E agora eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar esse cara aqui de u. Então, u vai ser igual a x menos a. Então,
quando x tende a A, é claro que u tende a zero. Então, fazendo essa mudança de variáveis nesse limite, a gente obtém o seguinte: exponencial de A vezes o limite, quando x tende a A, u tende a zero, e aí eu faço a substituição, vai ficar exponencial de u. Ora, mas esse limite é exatamente o limite da proposição anterior, é o limite quando u tende a zero de exponencial de u, que é a mesma coisa que o limite quando x tende a zero de exponencial de x. E isso a gente viu é 1. Então, esse limite é 1, portanto, esse limite dá exponencial de A vezes 1, que é exponencial de A, que era o que a gente queria provar. A gente provou que o limite quando x tende a A de exponencial de x é igual a exponencial de A. Pronto, então agora a gente já sabe que a função exponencial é contínua em todo R. Bem, outra coisa que a gente pode deduzir é que a função exponencial nunca se anula. A função exponencial de A sempre é diferente de zero para todo A real. E eu vou deixar isso como exercício. A prova é muito similar à prova de que exponencial de zero não pode ser zero. Outra coisa que você pode deduzir é que exponencial de A é sempre um número positivo para qualquer A real. Como é que a gente deduz isso? Eu vou mostrar que para qualquer A, o exponencial de A é o quadrado de um número, portanto, ele tem que ser não negativo. A gente já sabe que é diferente de zero, então ele tem que ser positivo. Então vamos lá. Exponencial de A é a mesma coisa que exponencial de A sobre 2 mais A sobre 2. Mas aí, usando a propriedade 1 da função exponencial, isso é exponencial de A sobre 2 vezes exponencial de A sobre 2. Ora, mas aí, isso aqui é a mesma coisa que exponencial de A sobre 2 ao quadrado. Então, eu acabei de escrever exponencial de A como quadrado de um número real. Então, a gente deduz que isso é maior ou igual do que zero. Como a gente já sabe que exponencial de A é diferente de zero, a gente deduz que exponencial de A é sempre positivo. Bem, mais uma coisa que a gente pode concluir sobre a função exponencial, isso é um fato muito importante, é que a função exponencial é crescente. Estritamente crescente. Lembra o que isso significa? Isto é, se x for menor do que y, então exponencial de x é menor do que exponencial de y. Mas para isso eu preciso de um lema. Eu preciso provar o seguinte, que se A for positivo, então exponencial de A é maior do que 1. Então, eu vou primeiro terminar a prova de que exponencial é uma função crescente e depois eu volto à prova do lema. Então, como é que eu provo a proposição utilizando o lema? Olha só, é fácil. Se x for menor do que y, então é claro que y é igual a x mais y menos x, e esse cara aqui é positivo. Portanto, se eu calcular exponencial de y, isso vai ser igual a exponencial de x, usando a propriedade 1, vezes exponencial de y menos x. Agora, y menos x é positivo, então, pelo lema, exponencial de y menos x é maior do que 1. Então,
esse cara aqui é positivo e maior do que 1. Esse cara aqui é positivo, a gente já viu. Então, a gente deduz que esse número aqui é maior que exponencial de x, né? É um número positivo multiplicado por um número maior do que 1. Então, o resultado desse produto é maior do que o número positivo, que é exponencial de x. E pronto, a gente provou que a função exponencial é crescente. O exponencial de y é estritamente maior que exponencial de x, se x for menor do que y. Resta, portanto, mostrar o nosso lema, né? É um lema bem simples de enunciar, mas surpreendentemente a gente vai ter que usar tanto a propriedade 1 quanto a propriedade 2 para deduzir esse lema. Então vamos lá, como é que a gente prova isso? Então note o seguinte, exponencial de A é igual ao seguinte, pega um número natural n não nulo. Então exponencial de A é a mesma coisa que exponencial de A sobre n mais A sobre n, onde aparecem n termos aqui. N vezes. Né? Então, aparece n vezes A sobre n. Então, A sobre n vezes n dá A. E o que está aqui dentro é A, portanto, essa é a igualdade. Agora, utilizando a propriedade 1 várias vezes, né? Isso é exponencial de A sobre n vezes exponencial de A sobre n vezes exponencial de A sobre n. Então, aparecem n termos nesse produto, todos iguais a exponencial de A sobre n. Então, isso é exponencial de A sobre n elevado a n. Então, note o seguinte, que se eu provar que esse número aqui é maior do que 1, então o exponencial de A também tem que ser maior do que 1, porque isso é um número maior do que 1 elevado a uma potência natural diferente de zero. Então, isso tem que ser maior do que 1, né? Fica o produto de um número com ele mesmo, n vezes, onde esse número é maior do que 1, o resultado vai ser maior do que 1. Então, a gente tem que provar que esse cara aqui é maior do que 1, pelo menos quando o n é bem grande. Bem, para mostrar isso, para mostrar que esse número é maior do que 1, lembre-se que a propriedade 2 diz que o limite, quando x tende a zero, de exponencial de x menos 1 sobre x é igual a 1. Então, eu vou utilizar esse limite aqui. Vamos calcular o limite quando n tende a mais infinito de exponencial de a sobre n menos 1 sobre a sobre n. Eu afirmo que esse limite é 1. E é muito fácil de ver isso pelo seguinte. Eu vou fazer uma mudança de variáveis e vou chamar isso aqui de u. Então, u é igual a sobre n. Nesta conta, o a está fixado. Então, eu estou trocando a variável n pela variável u. Então, quando n vai para mais infinito, é claro que o u vai a zero, né? O a está fixado. Então, esse limite é igual ao limite quando o u vai a zero de exponencial de u menos 1 sobre u. E esse limite é o limite que a gente viu na propriedade 2. Esse limite é exatamente 1. Por que isso nos ajuda? Porque a gente acabou de deduzir que esse limite é 1. Então, quando n está próximo de mais infinito, ou seja, quando n é grande, a gente tem que esse limite está muito próximo, esse número está muito próximo de 1. Logo, para n grande, eu não sei quão grande deve ser, mas isso não importa. Para um n bem grande, vale o seguinte, vale que exponencial de a sobre n menos 1 sobre a sobre n é bem próximo de 1. Em particular, ele é maior do que meio, tá certo? Para ele ficar bem próximo de 1, ele tem que ser maior do que meio. Para que serve isso? Isso serve pelo seguinte, daqui eu deduzo que exponencial de a sobre n menos 1 é maior do que meio a sobre n, tá bom? E, portanto, exponencial de a sobre n é maior do que 1 mais meio a sobre n. Isso termina a demonstração pelo seguinte, esse cara aqui, o a é positivo,
o n é um número natural, grande, esse não importa, né? Esse número é positivo. Então, aqui tem 1 mais um número positivo, então daqui a gente deduz que exponencial de a sobre n tem que ser maior do que 1, certo? Que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Então, como o exponencial de a é exatamente esse número elevado a n, exponencial de a é um número maior do que 1 elevado a n, portanto, ele é maior do que 1, como a gente queria verificar. Bem, falta a gente mostrar o seguinte resultado, que a imagem da função exponencial, denotada aqui por exponencial de r, são todos os reais positivos. Ela assume todos os valores positivos. E como é que a gente prova isso? Bem, para fazer isso, a gente vai usar o teorema do valor intermediário e um resultado interessante chamado desigualdade de Bernoulli. Então, a desigualdade de Bernoulli afirma o seguinte: seja A um número maior do que 1. Então, para todo natural n maior ou igual do que 1, vale o seguinte: vale que a elevado a n é maior ou igual do que 1 mais n a menos 1. A demonstração disso não é muito difícil, mas eu não vou provar a desigualdade de Bernoulli. Mas é um resultado muito famoso. Ela pode ser facilmente provada utilizando o que a gente chama de indução matemática. Bem, mas por que isso nos ajuda a entender qual é a imagem da função exponencial? A consequência disso é o seguinte: o limite quando x tende a mais infinito da função exponencial é igual a mais infinito. Por quê? Vamos pegar exponencial de 1, que na verdade é o que a gente chama de e, né? É o número e. Como 1 é positivo, a gente já viu que o exponencial de 1 tem que ser maior do que 1. Então, a gente pode aplicar a desigualdade de Bernoulli tomando a igual a e. Então, a gente fica com exponencial de 1 elevado a n é maior ou igual que 1 mais n exponencial de 1 menos 1. Note que esse número aqui é positivo, porque a exponencial de 1 é maior do que 1. E agora a gente vê o seguinte: usando a propriedade 1 da função exponencial de 1 elevado a n nada mais é do que exponencial de n. Então, isso é maior ou igual do que 1 mais n exponencial de 1 menos 1. Ora, mas o limite quando n vai para infinito desse termo aqui é infinito, né? O limite quando n vai a mais infinito de 1 mais n exponencial de 1 menos 1, isso é uma constante positiva. O limite quando n vai para mais infinito de n é mais infinito, é claro, multiplicado por uma constante positiva, continua indo para mais infinito, somado a 1, continua indo para mais infinito. Então, isso é mais infinito. Mas esse cara aqui é sempre maior do que essa expressão. Então, a gente deduz que o limite quando n vai para mais infinito de exponencial de n continua sendo mais infinito. Terminou? Não exatamente, porque aqui o x é real. O x está se aproximando de mais infinito, está tendendo para mais infinito, mas o x aqui é real nesse limite, né? E aqui a gente só está considerando n natural nessa conta. Mas não tem problema nenhum, porque exponencial é crescente, a gente já viu. Então, se nessa sequência de números naturais se aproximando de mais infinito, essa função está crescendo para mais infinito, como a função exponencial é crescente, é fácil de ver que isso implica que quando x real tende a mais infinito, exponencial de x também tende a mais infinito. E isso termina a demonstração desse lema. A gente pode fazer uma coisa análoga quando x tende a menos infinito. Então, a gente tem o seguinte resultado, cuja prova é similar. O limite, quando x tende a menos infinito de exponencial de x, isso é zero. E como é que você prova isso? De novo, a gente vai usar a desigualdade de Bernoulli. A gente já viu que exponencial de n é maior ou igual que 1 mais n exponencial de 1 menos 1. Lembrando que esse número aqui é positivo. Então, se eu inverter essa desigualdade, todos os termos que aparecem aqui são positivos, então eu posso inverter essa desigualdade e ficar 1 sobre exponencial de n é menor ou igual que 1 sobre 1 mais n exponencial de
de 1 menos 1. Agora, é fácil ver usando a propriedade 1 da função exponencial que isso é a mesma coisa que exponencial de menos n. Então, daqui você pode facilmente observar que o limite, quando n vai a mais infinito de 1 sobre 1 mais n exponencial de 1 menos 1, é muito fácil verificar, vou deixar como exercício, que esse limite é 0. Então, como esse número aqui é sempre menor ou igual que esse número, e esse número está indo para 0, e além disso, esse número, é claro, é sempre maior do que 0, em particular maior ou igual do que 0, pelo teorema do sanduíche, a gente conclui que o limite, quando n tende a mais infinito de exponencial de menos n, é igual a 0. Fazendo uma mudança de variáveis, né? Chamando esse cara aqui de m, por exemplo, né? M igual a menos n. Quando n vai para mais infinito, é claro que m vai para menos infinito. Então, esse limite é a mesma coisa, quer dizer que o limite, quando m vai para menos infinito de exponencial de m, é igual a 0. Estamos quase lá. E, de novo, porque a função exponencial é crescente, então, como a função exponencial é crescente, a gente tem que, como para m inteiro indo para menos infinito, o limite de exponencial de m é igual a 0, como a função exponencial de x é crescente, a gente pode dizer que o limite, quando x tende a menos infinito, agora x real, de exponencial de x também é 0. E isso termina a demonstração do lema. Então, o limite, quando x vai para mais infinito de exponencial de x, é mais infinito. E o limite, quando x tende a menos infinito de exponencial de x, é 0. Usando esses dois resultados, eu posso provar a proposição de que a imagem da função exponencial são todos os reais positivos. E como é que você faz isso? Você usa o teorema do valor intermediário para funções contínuas. A gente já sabe que a função exponencial é contínua, não é isso? Vamos pegar um número y, um número real positivo, e vamos mostrar que ele pertence à imagem da função exponencial. Bem, como o limite, quando x tende a mais infinito, da função exponencial de x é igual a mais infinito, existe algum número, um x1 real, tal que o valor da função exponencial nesse x1 certamente é maior do que y, né? Porque quando o x1 está indo para mais infinito, o valor de exponencial de x1 está ficando cada vez maior. Então, uma hora vai ser maior do que y, não é isso? De maneira análoga, como o limite, quando x tende a menos infinito de exponencial de x é 0, existe um x0 tal que, ora, o y é positivo, é maior do que 0. Mas o limite, quando x tende a menos infinito de exponencial de x, é 0. Então, uma hora, quando eu pegar um x0 bem pequenininho, o exponencial de x0 vai ser menor do que y. Se eu pegar o x0 bem negativo, o exponencial de x vai estar bem próximo de 0, a ponto de ficar menor do que y. Então, a gente tem essas duas desigualdades. Então, o que nós deduzimos? A função exponencial, ela é contínua nesse intervalo fechado que vai de x0 até x1 com valores em R. E o valor da função no extremo esquerdo, em x0, é menor do que o y que a gente escolheu, que é menor do que o valor da função no extremo direito, que é x1. Então, pelo teorema do valor intermediário, como essa função é contínua nesse intervalo fechado, ela assume qualquer valor entre exponencial de x0 e exponencial de x1. Então, pelo teorema do valor intermediário, a gente tem que existe um x, na verdade, entre x0 e x1, em particular em R, tal que exponencial de x
é exatamente y. Então a gente acabou de provar que y pertence à imagem da função exponencial, né? De exponencial de r. Agora, o y que a gente escolheu é qualquer y positivo, e portanto a gente pode deduzir que qualquer y positivo pertence à imagem da função exponencial. A gente já tinha visto que exponencial de qualquer número é sempre positivo, então a gente conclui que a imagem de r são todos os reais positivos. É isso aí.